Nestes curtos episódios em que estamos explicando a vocês Portugal de A a Z, hoje é dia da letra R de restaurantes. Um assunto vastíssimo que daria não minutos, mas sim horas de conversa e que eu vou tentar condensar, mas mais do que isso vou tentar surpreender tanto vocês que viram a Portugal pela primeira vez, como também aqueles que já vieram e acham que conhecem tudo. Eu vou tentar mostrar que ainda não. Então venham comigo, o assunto é vasto e eu espero que vocês desfrutem destes momentos, que na verdade será uma abordagem diferente sobre o tema dos restaurantes em Portugal. Nós costumamos dizer na Glamour que não vendemos viagens, nós construímos memórias. Então, o que esperamos é que vocês, quando regressem a casa, depois de terem conhecido a gastronomia de Portugal, vocês voltem com um olhar totalmente diferente sobre os restaurantes e sobre a gastronomia de Portugal, como é natural. Então, nós vamos tentar não só impressionar as papilas gustativas de vocês, mas, sobretudo, o olhar. Porque vocês sabem que para uma refeição ser, digamos, inesquecível, ela tem que ter vários componentes. Claro, os sabores, os paladares da refeição são fundamentais, mas também a história do local, a decoração do ambiente, enfim, às vezes até a lenda, a história sobre o prato que vocês estão degustando ou as bebidas que estão tomando são fundamentais para construirmos essas memórias. Então, Portugal tem, como vocês sabem, 3 territórios totalmente diferentes. 7 ilhas na Madeira, no arquipélago da Madeira, 9 ilhas no arquipélago dos Açores e temos Portugal continental, que é um retângulo em pé. Então, desde o arquipélago da Madeira, onde vocês podem conosco almoçar ao nível do mar, junto da água, junto da praia, e olhando para trás tem uma visão de uma floresta tropical que quase avança sobre a mesa, então uma experiência realmente diferente, porque a Ilha da Madeira está muito mais próxima até da costa africana do que até da Europa. Os Açores, onde são 9 ilhas vulcânicas, em que vamos levar vocês, antes de sentar à mesa, vocês vão ver os garçons tirarem o almoço do fundo da cratera, do meio da água, fervendo no chão, em que vocês podem passar por cima, sentir o aroma a enxofre, enfim, e portanto depois estarem almoçando dentro da cratera de um vulcão com todas as encostas, escorrendo água e o barulho da floresta, enfim, o cheiro leve a enxofre. É um ambiente totalmente diferente, que você se sente quase no paraíso, não é? Ou no Jardim do Éden. Mas aqui em Portugal, na parte continental, temos a oportunidade de desfrutar de 900 anos de história, de cultura. Então permitimos que vocês tenham a sensação de estar, tal como um monge na Idade Média, almoçando dentro de um mosteiro, naquilo que era o refeitório do mosteiro, em que você se sente imerso dentro dessa realidade medieval. Ou de um convento, onde você se sente, por exemplo, num restaurante do tempo dos Templários, em que os garçons se vestem exatamente a rigor, com a roupa dos Templários, à luz de velas, porque obviamente não havia eletricidade naquela época, em que a porta tem uma forma inovadora de fechar, que é um contrapeso feito com um saco de areia, enfim, toda a imersão vocês vão adorar. Vocês podem almoçar conosco num castelo em que se sinta uma princesa, um príncipe, mais uma vez da Idade Média também, mas numa vinícola por baixo da terra, numa caverna ou em corredores enormes, com 1,5 km, onde eles guardam naturalmente os vinhos, envelhecem os vinhos e os espumantes, mas têm enormes espaços abertos que são restaurantes fantásticos, em que você vai almoçar, mas debaixo da terra, muito fundo e numa temperatura estável, tal como o vinho exige, e é uma experiência também completamente diferente. Temos restaurantes dentro de antigas fábricas de chocolate, fábricas metalúrgicas, inclusive, museus antigos, museus da cerveja, inclusive. Nós podemos ter uma experiência num parque natural, como o caso do Parque Natural da Peneda de Gerês, onde você vai almoçar debruçado exatamente em cima de uma ravina, do lado de uma das maiores
estradas romanas, uma das mais bem conservadas, a Geira Romana, até hoje. Então, num ambiente totalmente diferente, onde temos monumentos megalíticos, e você está almoçando num ambiente desses e desfrutando de uma paisagem fantástica, porque na frente de vocês se estende um parque natural com tudo que podem imaginar de natureza protegida. Mas falando ainda um pouquinho de natureza, nós temos restaurantes flutuantes sobre a ria de Aveiro ou sobre os rios, Rio Douro, vários outros, onde vocês podem almoçar ou jantar num ambiente totalmente inovador, em aldeias perdidas, muito antigas, perdidas encastradas nas montanhas, aldeias de xisto, com cascatas caindo, em que você está almoçando, tem a cascata descendo a garganta muito apertada da montanha e formando naturalmente um rio com uma praia fluvial muito bem equipada. Então esse ambiente em que você vai almoçar ao som da cascata, bem em frente ao restaurante, ou à janela do restaurante, ou à esplanada, que também podemos almoçar lá fora, é realmente fantástico. Então, a gastronomia portuguesa é conhecidíssima porque, como eu já expliquei em outras ocasiões, nós fomos recebendo aqui a herança de muitos povos que foram andando na Europa até chegar exatamente aqui ao fim da Europa e trouxeram naturalmente as suas bagagens, as suas heranças enogastronómicas, mas também associados àquilo que os portugueses tinham de único, que foram trazidos pelos descobridores de todos os locais do mundo, obviamente do Brasil também. Então, nós temos nos restaurantes possibilidade de ter comidas tradicionais, petiscos, cervejas, inclusive de tangerina. Hoje são cervejas artesanais fantásticas. Nós temos restaurantes, inclusive, que fizeram tanta fama, eram tão conhecidos com as entradas, estou me lembrando de um chamado Tromba Rija. O nome é um pouco estranho, mas o restaurante é fantástico. Que hoje servem, inclusive, só as entradas. Então, as entradas eram tão ricas, quando chegava o prato principal, você não tinha mais barriga. E o restaurante, se apercebendo disso, obviamente, optou por uma das opções, é exatamente você escolher apenas a entrada das refeições. Temos tascas muito antigas ainda, a Tasca do Necas, aqui perto de Viana do Castelo, onde o garçom ainda escreve a antiga numa lousa o menu e depois, quando acaba a sopa, ele vai e apaga o giz com a manga da camisa. Enfim, um ambiente totalmente diferente. Onde você, inclusive, em muitos desses restaurantes tem pratos únicos, ou seja, só tem um prato. Você vai ali especificamente para comer, por exemplo, uma sopa da pedra, ou um arroz de sarrabulho, ou um bacalhau na brasa, um cozido à portuguesa. Então, são restaurantes, muitas vezes, que só tem um prato, mas uma especialidade, né? Aquele bacalhau que tem uma posta de bacalhau gigantesca, que só faz isso assado num forno de lenha. Então, basta isso para você, é por isso que ele é famoso, ou eles são famosos, porque temos vários restaurantes desses. Temos outras opções de menus de degustação dessas mesmas especialidades, que é outra sugestão que muitas vezes os nossos guias fazem para vocês, porque dessa forma vocês conhecem um pouquinho de cada uma dessas especialidades ou da enogastronomia local. Mas, mais recentemente, nós temos uma quantidade enorme de restaurantes que inovaram tanto pela dança e pistas de dança que permitem as pessoas dançarem, tanto músicas clássicas, jazz, como danças folclóricas também, tradicionais, fado, casas que apresentam o fado e servem as refeições também. Temos restaurantes, inclusive, que permitem uma experiência inovadora, que é você almoçar às cegas, ou seja, coloca uma venda e só no final é que você vai descobrir, chegou o chefe e vai explicar o que é que você comeu e o que é que você bebeu. É uma experiência totalmente diferente, em que você apura o paladar, o aroma, sente as papilas gustativas, já que não pode usar mais a visão para poder descobrir o que é que está comendo. E é uma experiência realmente inovadora. Nós temos em Portugal uma série de inúmeros restaurantes com estrelas Michelin,
com ambientes únicos, locais de sonho, locais muito bem desenhados, propositadamente inovadores, com propostas enogastronômicas modernas, como gastronomia molecular, onde eles fazem um mix de sabores, de paladares fantásticos, uns crocantes, outros espuma, jogam com o efeito, inclusive até a mise-en-scène da neve carbônica flutuando no prato. É muito interessante porque são designs arrojados, fazem disso restaurantes românticos, sofisticados, suntuosos e lindos. Então, muitos desses restaurantes estão localizados em rooftops de hotéis modernos, onde você inclusive pode ir lá apenas para desfrutar de um drink no final da tarde, mas restaurantes também no meio da cidade, nos centros históricos, olha como o Oviana aqui em Viana do Castelo, daí o nome. O chefe Fernando faz uma abordagem totalmente diferente aos pratos típicos desta região minhota. Restaurantes como Alma, lá em Lisboa, do Henrique Sá Pessoa, do José Avilés, enfim, o Rui Paula no DOC, tanto aqui no Porto, do lado da antiga Bolsa de Valores, quanto no Rio Douro, em que você almoça praticamente em cima, ou em cima mesmo do rio, da água do Rio Douro, ver as embarcações, os cruzeiros passarem exatamente à sua frente, o Steakhouse, o Mu, no Porto, o Eleven, em Lisboa, no Forte do Guincho, na Fortaleza do Guincho. Enfim, nós temos em Portugal uma quantidade enorme de restaurantes muito inovadores, muito modernos, com design fantástico e, enfim, aquilo que eu gostava que vocês retivessem é que os restaurantes em Portugal estão feitos para você sentir o amor que o dono do restaurante tem pela arte, pela história, pela cultura, pela enogastronomia portuguesa, mas também pelo requinte, pela extravagância e pelo glamour da visita de vocês a Portugal. Então, espero que tenham gostado desta abordagem e das imagens.